Olá, tudo na graça do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Quero ler aqui na palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 4 e o versículo 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E no capítulo de número 3 do Evangelho de João também, no capítulo 3, o versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Quero, nesta hora, tratar de um assunto muito importante, que fala sobre Jesus, ou os ensinamentos de Jesus, maioria dos ensinamentos de Jesus, mais aquilo que nos traz conhecimento sobre Jesus no Novo Testamento, as palavras de Jesus que os apóstolos ou os escritores do Novo Testamento escreveram. Maioria dos ensinamentos de Jesus, quando Jesus estava na terra, não era para a igreja. Não era para a igreja. Não existia uma igreja. Jesus veio como o Cristo, o ungido de Deus. E o povo judeu, os israelitas, aguardavam que viria o Filho de Deus. Então, quando Jesus vem, Jesus fala para eles. Jesus ensina para eles. Jesus fala da própria lei deles. Jesus fala dos reis do passado. Eles criam que Davi era o rei supremo. Salomão foi o que construiu o templo. E assim vai. Os profetas. Jesus vem e fala sobre tudo isso. E para convencer que ele era o Cristo. Para mostrar para aquele povo que ele era o Senhor. Que ele era aquilo que eles esperavam. Aquele que eles esperavam. Inclusive o próprio João Batista diz, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. Aí nós notamos, até mesmo os próprios apóstolos, aqueles que Jesus escolheu, eram todos judeus. Jesus tinha que convencer eles, ensinar para eles uma outra doutrina, um outro ensinamento, uma outra mensagem. Mas aí ele vai falar de coisas da raiz, ele vai falar de coisas da lei, ele vai falar das coisas de Moisés, de Abraão, ele vai falar das coisas dos profetas, ele vai falar das tradições, ele vai falar da religião que virou, ou da época que não era para ser, mas se tornou uma religião, e passaram a viver de tradições e ter o homem como alvo principal. E aí Jesus vem e quer tirar tudo isso. Portanto, Jesus sofreu, porque o quanto ele sofreu, devido a isso. Jesus bate de frente, Jesus vem e traz uma mensagem que muda, que era para mudar tudo, tirar tudo aquilo que eles acreditavam. E agora era para olhar para ele. E quando nós lemos esses textos, Jesus veio para eles. Eles não quiseram. Jesus, os homens da época,
Eles amaram mais as trevas, ou mais aquilo que a maldade, do que a Jesus. Eles não quis amar a luz. Jesus, quando diz, olha, eu sou a luz, ele está dizendo, olha para mim. Quando Jesus diz assim que ele é a vida eterna, ele está dizendo, eu sou tudo que vocês esperem, eu sou tudo da humanidade, eu sou tudo dos judeus. Eu estou aqui para isso. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, olha, não é aquele pão que foi derramado no deserto com o povo de Israel, quando o povo estava lá. Eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Eu sou o ungido que vocês esperam. Então, quando Jesus vem falando isso, todo o Novo Testamento vai falar sobre esse assunto. Os 4 evangelhos, é claro. Onde vai estar mostrando Jesus pregando os seus ensinamentos, as suas doutrinas. Ele fala, não para hoje. Ele estava falando para os judeus da época. Ele estava falando para aquela história. Nós precisamos entender como Jesus estava falando e para quem Jesus estava falando e o que estava acontecendo no momento. Jesus trata de assuntos para aquele povo, para aquelas pessoas. Ele fala do tempo, ele fala, esse tempo vai ser destruído. Portanto, eles não quiseram aceitar que o tempo ia ser destruído. Ele fala de mudança, da agora para frente, ele ia dar um outro passo, era uma outra aliança, que agora, aquela aliança que eles tinham com Moisés, com Abraão, que eles acreditavam, isso seria interrompido, ia começar tudo de novo. Agora seria tudo novo, era um novo caminho. Jesus diz, agora eu sou o caminho, eu agora sou a verdade, e se vocês não acreditarem em mim, vocês estão perdidos. O texto que nós lemos diz, temos que acreditar em Jesus. Jesus veio e as trevas não aceitou Jesus. Quem eram as trevas? Aquela religião da época, aquele povo da época, que Jesus veio como luz para eles. Jesus veio como aquele que abriu o espaço, que abriu o caminho, que dava uma direção para eles entender que agora era com Jesus. E aí nós olhamos para os nossos dias atuais, a religião do homem, o que o homem impregnou na mente das pessoas, o que o homem acabou com a vida das pessoas hoje, que acreditam no próprio homem. Eles acham que se nós não acreditarem em Cristo, somente em Cristo, falar somente a verdade, abrir os olhos das pessoas para que elas possam acreditar somente em Cristo, nós estamos errados. E a palavra diz, acredite somente em Jesus. Acabou aquele negócio aquela religião antiga, aquelas coisas antigas, acabou. E hoje caminha com Cristo Jesus. Somente Jesus é a salvação, somente Jesus é a ressurreição. Jesus é que ressurgiu dentre os mortos para dar vida eterna a todo aquele que nele acredite. E é por isso que eu te convido, é por isso que eu te chamo para poder acreditar nesse Deus. Esqueça esse negócio de religiosidade, esqueça esse negócio de passado e vamos caminhar com Jesus. Vamos ter muita surpresa naquele dia. Pessoas que acreditaram em si próprio, achando que estava acreditando em Jesus e não está. Pessoas que acham que se estiver amarrada em uma denominação, em uma outra igreja, em outro nome, em outras coisas, é que vai ser salvos. Não, salvação é somente por intermédio de Jesus Cristo. E eu te convido a conhecer esse Jesus. Abra o seu coração para ele. Entre na presença dele. Caminhe com ele. Não precisa perguntar a ninguém. Ande com Jesus. Seja de Jesus. Abraça essa causa com ele. Porque no nome de Jesus Cristo, com certeza ele está perto de você nesse momento. E você vai sentir a presença dele nesta hora. Porque Jesus é a vida eterna. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa mente, que abre o nosso coração. Eu peço, abre o seu coração para Jesus. Deixa esse Jesus fazer parte da sua vida. Não ame as trevas, mas ame a luz somente, porque é em Cristo que nós somos salvos. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.